Mais um novamente no ar aqui dentro da nossa live, do nosso Cotidianamente, aqui a gente bate um papo sobre Bíblia, espiritualidade e coisas do tipo, né? E hoje continuamos falando sobre teologia da vida cristã. Como é que a gente deve viver a vida cristã? Esse tem sido o nosso caminho, essa tem sido a nossa conversa. Vamos lá para o texto bíblico? Texto bíblico que está na tua tela, Lucas capítulo 6, versículo 17, 18 e 19. É a sequência do texto que nós já vínhamos lendo, tá bom? Nós lemos que Jesus subiu no monte, nós lemos que Jesus escolheu seus discípulos e agora leremos que Jesus desceu do monte. Olha só o que está na tua tela aí. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos de seus discípulos e uma imensa multidão procedente de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficavam curados e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Começo essa conversa com você chamando atenção para esses movimentos de Jesus, lembrando que tudo que Jesus fez, que tudo que Jesus falou, que todas as reações de Jesus devem ser por nós percebidas. Percebidas como? Como demonstração da vida de alguém que está conectado completamente a Deus, de alguém que vive os valores do reino plenamente. Damos atenção ao que Jesus fala sempre. Red letters, as letras vermelhas do texto devem nos impactar. Sim, mas há mais coisas para a gente aprender olhando para o que Jesus faz, para suas reações, para suas decisões e assim por diante. Partindo dessa ideia, nós vemos que Jesus sobe no monte. Ele procura Deus fora das instituições ritualísticas daquele momento histórico, daquela localização que é Israel e toda a religião de Israel. Ele vai para um monte falar com Deus. Muito legal isso. Depois o texto nos mostra que ele escolhe homens para andarem com ele. E nós conhecemos já esses homens. Eles eram, eu disse aqui na quarta-feira, esquisitos. Homens que, para alguém que se apresenta como rei, aliás, Jesus não faz isso, mas essa ideia, o rei de um novo reino, não é? Mais à frente ele vai assumir isso, nesse primeiro momento não, mas enfim, não eram homens dotados de capacidade, eles não estavam envolvidos também com a religião, a maior parte deles, pessoas simples e aí por diante. É com esses que Jesus anda. Jesus não vai nos palácios escolher os príncipes, os mais bonitos ou os mais sábios. Ele escolhe aqueles homens pelo coração que eles têm. Assim acontece com a gente. Portanto, a espiritualidade de Jesus é aquela que está fora, na maior parte das vezes, das estruturas religiosas e aquela que convive com gente simples, até mesmo esquisita. E são esses simples e esquisitos que vão, mais à frente, multiplicar os valores do reino. Mas agora Jesus desce do monte. E aí? Esse movimento de descer do monte é o mergulho no caos. É o mergulho na desordem. Olha só o que diz o texto. Jesus desce com eles, para num lugar plano, estavam ali muitos de seus discípulos, uma imensa multidão procedente, que vieram para ouvi-lo e para serem curados. Eles eram perturbados por espíritos imundos e eles também ficavam curados. Era um caos. Jesus desce da presença de Deus, de um tempo de oração com os seus discípulos e mergulha no caos.
É interessante isso. Jesus não fica isolado com Deus em uma espiritualidade fake. Aliás, quando Jesus vive a experiência da transfiguração, Moisés e Elias com ele, Pedro pensava assim: vamos ficar aqui. Que lugar incrível, que momento, que experiência incrível. Olha que coisa interessante. A experiência faz parte da vida de Jesus e dos seus discípulos. Aqui temos esse momento, Jesus sobe no monte, Deus fala com ele fala com Deus, com o Pai. Lá na transfiguração, mais uma vez, mas ele não se apega à experiência. Isso é muito importante, principalmente para os tempos que vivemos, porque somos movidos à experiência. Você já percebeu que as marcas que nos cercam nesse mundo moderno, elas querem proporcionar a nós experiências. Venha ter uma nova experiência usando essa calça jeans aqui que eu estou vendendo para você. Tenha uma nova experiência com esse celular, com esse tablet. É uma experiência nova esse carro. Essa comida, ela vai te transportar para um novo lugar. Tudo é uma experiência. Trouxemos esse apego à experiência e supervalorizamos a realidade de experiências que estão presentes na espiritualidade cristã, mas desse jeito que nós vemos a sociedade que nos cerca fazendo e vivendo, essa espiritualidade ela exalta a experiência. Eu preciso ter experiências com Deus. E aqui Jesus tem experiências, mas ele desce e ele entra no caos. Por quê? A espiritualidade genuína, aquela que nós vemos em Jesus, ela é vertical, mas ela é horizontal. A verticalidade e a horizontalidade estão presentes na espiritualidade de Jesus. A manifestação da comunhão de Jesus com Deus é a sua disposição de ir até gente que necessita e que está cheia de problemas. Como é que Jesus manifesta a sua comunhão com Deus? Eu vou ficar aqui. Vou ficar nesse lugar quentinho e gostosinho. Não. Ele mergulha na dor alheia. Ele mergulha no caos do outro. Ele vai em direção ao outro que se torna próximo. Jesus manifesta a sua relação com o Pai no chão da vida, na dor que o outro sente, na miséria que não passa desapercebida por ele, no incômodo de ver alguém doente, no incômodo de ver alguém endemoniado, no incômodo de ver alguém procurando solução para a vida. Essa é a espiritualidade que Jesus quer que nós vivamos também. Quanto mais cheio de Deus, mais humano e mais compassivo Jesus é. Talvez o que eu vá dizer aqui te deixe um pouco confuso, mas sabe de uma coisa? Jesus é o ser humano mais humano que já passou pela terra. Jesus é o homem perfeito, ele é o segundo Adão, assim que Paulo classifica Jesus, assim que Paulo apresenta Jesus. Primeiro Adão pecou e através dele veio a morte e veio o caos para a humanidade, mas o segundo Adão, através dele vem a graça, porque ele é o homem perfeito. E como homem perfeito, ele é o humano perfeito. Tire da tua cabeça essa espiritualidade de ficar fugindo, de criar asas, de ir embora. Deixa a real espiritualidade do Cristo ser a tua espiritualidade. Qual é essa? Sim, ela inclui experiências, sim. Jesus é bom. E eu não vou criar doutrina sobre isso aqui jamais, porque no âmbito experiências, quem realiza todas elas é Deus. É o que a gente espera, né? Tem gente que tem experiência emocional e acha que é Deus. Tem gente que tem experiência talvez até com o diabo e acha que é Deus, ok. Mas estou falando aqui de gente que vive o evangelho de Jesus de verdade. Quando a experiência acontece, é Deus que faz. Então é Ele, é da ordem do divino a experiência.
Eu não posso me pegar a ela como única realidade da minha fé. Ela é instrumento para me alimentar, ela é instrumento para me fortalecer, mas o Evangelho se desdobra na minha humanidade, ser mais parecida com a humanidade de Jesus. De sentar na mesa e comer com pessoas, humanidade de Jesus. De amar o outro na sua necessidade, humanidade de Jesus. Nós olhamos muito para o Cristo espiritualizado. Ok, ele andou sobre as águas, ele curou pessoas, ele expulsou demônios. Sim, sinais da sua messianidade e da sua identidade como filho de Deus. Mas comece a prestar atenção mais no aspecto de como Jesus vivia. Como ele vivia, porque todo mundo quer o poder, todo mundo quer a glória, todo mundo quer a autoridade para expulsar demônios e fazer sinais. Por que a gente não quer ser humano como Jesus foi? O que se relacionava com os falidos, o que não tinha nada, mas era satisfeito em tudo. Aquele que andava com os rejeitados, aquele que não se dobrava aos poderes desse mundo. Olhe mais para essa humanidade de Cristo, porque ela é perfeita e ela nos ensina como nós devemos ser. É um tsunami de amor à humanidade de Jesus em direção ao outro e nos lembra o que o próprio Cristo fez completamente. Filipenses 2,5, aquele que é a palavra, aliás, João 1,14, me lembrando Filipenses 2,5, aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. O verbo que virou gente e habitou entre nós. Portanto, o que eu aprendo com isso? A espiritualidade de Jesus, a vida cristã, não é? A vida cristã vivida por Jesus não cabe aqui, não é isso, mas a vida de Jesus, ela é uma vida que faz um movimento antagônico à religião de Israel. A religião da indiferença, a religião da frieza, da separação. Deus vai ao homem. Vamos pensar um pouquinho. Jesus está com seus discípulos e isso é paradigmático. É um paradigma para a igreja que não pode se isolar no monte, mas que deve ir em direção ao mundo. A igreja que deve viver a missão da santidade. Eu saio de lá, saio do sistema, mas mundanidade. Isso é John Stott que diz no livro Igreja Autêntica, que está aqui na minha mesa. E vai em direção às pessoas, em direção ao mundo. Esse é o tipo, o padrão, esse é o exemplo de espiritualidade que Jesus nos dá. O reino passa a ser sinalizado por gente de Deus, que vive a busca da comunhão fora do sistema religioso, mas que desce, põe os pés na missão. Esse talvez, irmão, seja um movimento contínuo da vida cristã. Nem só um, nem só o dois. Precisamos de comunhão com Deus, verticalidade, e devemos procurá-lo e encontrá-lo na nossa caminhada. Isso é uma parte da nossa espiritualidade fundamental, orar, buscar a Deus. Mas o que isso gera em mim? Um desejo, uma disposição de andar no meio do caos como Jesus, sendo aquele que reproduz o que o próprio Cristo viveu. O chamado de Jesus foi assim para os seus discípulos, né? Foram chamados de aprendizes e depois enviados como apóstolos. Olha que coisa incrível, né? O mesmo movimento, é esse movimento. Um movimento que deve acontecer sempre com a gente, um movimento contínuo na vida cristã. Espero que tenha sido bom para você esse papo. Segunda-feira que vem nós abordaremos outras nuances, outros aspectos de uma espiritualidade boa, que é a de Jesus, para a gente aprender bastante. E é isso aí, esse é o nosso Novamente de hoje. Bora lá, gente!